Perfeito. Vou contar uma metáfora para vocês para a gente começar. Pense em duas lindas mudas de árvores. O relacionamento começa e, por paixão, vocês decidem plantar as duas no mesmo vaso pequeno. No início, parece lindo. Estão coladinhas, mas conforme crescem, as árvores se emaranham. Começa uma guerra silenciosa por água e espaço. Uma árvore começa a se contorcer e a podar os próprios galhos para caber no vaso e deixar a outra crescer. Elas se fundem em uma massa única, frágil. Se uma árvore adoecer, a outra morre junto, porque elas não sabem mais onde uma começa e a outra, onde começa uma e termina a outra. A dependência emocional é justamente isso. Ninguém entra em um relacionamento amoroso ou dentro dos vínculos familiares, de amizade, de trabalho, querendo se ferir ou ferir as pessoas, né? Mas no meio disso tudo, a vida se emaranha e a gente se confunde. E aí é que começa o processo de dependência. A gente vai ver aqui alguns modelos, mas antes da gente ir para os modelos em si, vamos pensar um pouquinho sobre a dependência emocional. Então, a dependência é um padrão aprendido e não uma fraqueza de caráter. O que a gente pode pensar que é uma fraqueza de caráter. Ah, a pessoa faz isso porque quer, está se mantendo ali porque quer, principalmente quando não é a gente que está envolvido numa relação de dependência emocional, né? Esses dias ainda estava brincando no BNI que quando o problema é com o outro, a gente tem sempre um jeito de apontar os problemas ali, as falhas, mas quando é com a gente, tem sempre um jeitinho de justificar. Fato é que ninguém passa por um processo de dependência emocional porque é fraco, mas por seus padrões. Dentro da terapia de aceitação e compromisso, a gente fala muito como o passado ele é importante para a nossa maneira de enxergar o agora. Então, a dependência ela começa lá nas estruturas emocionais da infância, como essa criança precisou se adaptar ao seu lar, aos vínculos que ali estavam, né? Então, esses padrões emocionais construídos lá atrás, que são padrões de estratégia de sobrevivência mesmo, para aquela criança conseguir extrair o melhor daquele ambiente e se proteger do pior, fez com que ela levasse padrões emocionais para a vida adulta que vão implicar nas escolhas que ela vai fazer. Então, o que que acaba acontecendo e de onde vem? O que acontece é a pessoa ancora seu senso de segurança e identidade em como os outros estão sentindo e não em si mesmo. Olha o tamanho do prejuízo e do perigo disso, né? E de onde vem? A família é o primeiro laboratório emocional. Quando tem falhas sistemáticas, chegamos à vida adulta com lacunas invisíveis. Entendendo este princípio, quero deixar essa frase para vocês. A família deveria ser o porto seguro de onde partimos, mas muitas vezes se torna a âncora que nos afoga. Aprendemos a chamar de amor aquilo que, na verdade, é o sacrifício de quem somos. Deixamos muito da nossa identidade quando crescemos dentro de contextos familiares disfuncionais, problemáticos, né? Então, o ser, a individualidade é deixada de ser promovida porque aquela criança agora precisa se adaptar, né? Ou para não apanhar, ou para não ser punida, ou para ter, sei lá, algum resquício de atenção e afeto, né? Então, devia ser o lugar, o porto seguro, mas nem sempre é. E quando não é, mais sacrifica do que promove o indivíduo. Entendendo esses princípios, vamos lá para quatro modelos de famílias e depois disso, espaço para a gente bater papo e perguntar, tá bom? Modelo um, a família fusionada, quando os sentimentos de um viram os de todos. Então, antes de saber o que sente, a pessoa já está monitorando o humor de todos ao redor. Eu brinquei aqui com o Dementador em casa, só vai entender muito rapidamente essa piada quem assistiu Harry Potter. Lá em Harry Potter tinha um Dementador, que é um espírito que suga a energia das pessoas, né? Acho que o Carlos assistiu.
Então, às vezes, a gente tem um dementador dentro de casa, né? Pode ser a figura do pai, da esposa, do esposo, às vezes o filho, né? Você recebe uma promoção e ao chegar em casa e ver a mãe, que no caso é um exemplo de mau humor, o sorriso some imediatamente. Então a casa ela tem um padrão emocional geralmente ditado por uma ou duas pessoas ali. E você começa a ficar oprimido de poder partilhar coisa boa que está acontecendo com você. Você se sente culpado por isso. Em famílias fusionadas emocionalmente, se você fica feliz num contexto onde as pessoas raramente estão felizes, você começa a esconder sua felicidade, sequestro emocional. O pai acorda mal-humorado e, sem dizer nada, sequestra o clima da casa. Todos pisam em ovos. E a eterna vigia que acontece aqui, você só consegue relaxar quando tem certeza de que o parceiro, a mãe, o pai, o filho, está bem. A alegria própria depende do outro. Né? Então, quando o dementador chega, aquela pessoa que controla o ambiente familiar, pode estar todo mundo feliz. Abriu o portão, a gente viu quem é, a emoção sugada na hora, né? Você tem dificuldade de partilhar suas alegrias, você tem dificuldade de partilhar o que está acontecendo com você, porque tudo parece injusto. Você está sempre pisando em ovos para não gerar transtorno dentro de um modelo familiar assim. Então, pensando na relação pais e filhos aqui, né? Pais, se você sentir diferente de mim, é porque está se afastando. Essa ideia me apavora. Pais assim geralmente vieram de famílias onde eles não recebiam afeto, foram privados de afeto. E privados de afeto da família de origem, eles acabam projetando no filho agora, e é claro que muitas vezes isso não é consciente, a idealização de que os filhos agora são obrigados a amá-los. Amá-los de maneira incondicional. Então, eles sempre causam um ambiente muito bem estruturado para manter os filhos dentro e mais parecido possível daquilo que eles são. Porque se o filho se afasta daquele tipo de emoção do pai ou da mãe, se o filho se afasta daquela estratégia de personalidade, o pai e a mãe ficam assustados, né? Então, o filho dentro de um contexto desse, meus sentimentos só são válidos se combinarem com o que a minha família está sentindo. Estar bem enquanto eles estão mal é quase um crime. E por que que isso gera dependência? Separei aqui cinco motivos, ó. A pessoa nunca treina a discriminar os próprios estados emocionais, né? Isso acontece muito, viu, gente? Entendendo pessoas, às vezes a gente vai ensinar a pessoa a rastrear o próprio sentimento, ela não sabe separar raiva de impaciência, ela não sabe separar tristeza de mágoa, não é? Então as pessoas não são ensinadas a olhar para si mesmas. Elas estão sempre manipuladas pelo ambiente emocional da casa. A regulação emocional torna-se externa e dependente do ambiente. Então, vai ficar pisando em ovos para saber se pode sorrir ou se não pode. Você pode contar uma coisa ou você não pode. Você está sempre no estado de vigia, né? Hipersensibilidade ao humor alheio em detrimento do autoconhecimento. Pouco se vê, pouco se percebe, pouco se conhece, mas vai ficar aqui o tempo todo tentando vigiar o que está acontecendo à sua volta, e isso vai ser projetado nas outras áreas, viu? No casamento, futuro, no trabalho e por aí vai. A individualidade vai ficando abandonada, né? Qualquer diferença vira ameaça existencial. Então, se você pensa diferente, se você fala diferente, se você sente diferente da família, você vai ser punido com palavras, com atitudes, com isolamento, e por aí vai. E, por fim, a incapacidade de tolerar a dissonância emocional com pessoas próximas, né? Então, é uma pessoa que vai ficar muito desprovida de habilidade emocional para lidar com as coisas fora da própria casa, porque dentro da própria casa ela está sendo controlada o tempo inteiro, né? Então ela fica incapaz de tolerar as pessoas serem diferentes dela fora do ambiente familiar, na vida adulta. Pode passar, por favor. E aí eu quero deixar exercícios, né? O termostato e o observador. Sempre que a gente estiver terminando os modelos, eu vou deixar para vocês aí exercícios que você pode fazer. Se você se identificou, se você cresceu num lar assim, se você está em um lar assim, meu conselho é que você printe essa tela aí. Tem quatro exercícios para você fazer, práticos, para treinar desfusão, que é o afastamento do pensamento, né?
O self como contexto, que é o autoconhecimento e saber que você está se construindo no processo, e a atenção ao momento presente. Vamos lá. Ponto um: pause antes de absorver. Sinta os pés no chão, onde você está, quem você é. Entrou dentro de uma discussão familiar? Daquelas. Se você está dentro de um lar assim, fusionado, você já sabe como é que é, né? Do nada estoura uma bomba atômica, alguma coisa acontece, e aí de repente fica todo mundo ali já submisso àquele clima emocional. Só que agora está sendo treinado, hein? Percebeu que começou aquilo tudo antes de você se misturar com aquelas emoções, com aquela briga toda, com aquele clima de ameaça, se sinta presente. Volta para cá. Sente os seus pés pisando no chão. O cérebro ele consegue focar plenamente em uma coisa só. Então, se você começa a usar o seu sentido tátil, os pés, as mãos, segurar alguma coisa gelada também funciona. Você começa a trazer a sua cabeça para cá, para aqui e agora, e para de se envolver emocionalmente com o ambiente. É um primeiro passo. Dois, pergunte internamente como eu estava me sentindo antes de entrar nessa sala. Peraí, o que estava acontecendo comigo antes dessa discussão começar? Tenta se conectar com isso para você não se misturar. Nomeie os dois estados em voz alta ou por escrito. A pessoa, o dementador, está sentindo raiva. Eu estou sentindo paz. A pessoa está sentindo raiva. Eu estou sentindo ansiedade. Separa as coisas. Não é? Perceber que você existe independentemente do que o dementador está fazendo ali. Quatro, repita. Esta é a tempestade dele. Posso me importar sem precisar me molhar junto da tempestade. Aquela pessoa complicada, que é sempre complicada, ela deixa a casa inteira complicada. Quando você começa a perceber, você fala, opa, essa crise não é minha, peraí, deixa eu me achar aqui no meio dessa situação aqui. Família fusionada vem da ideia de fusão mesmo, das coisas misturadas. Então a gente precisa aprender a se desmisturar desse clima emocional que nem sempre, ou quase nunca, é um clima saudável. Perfeito? A gente está sempre de olho aqui no chatzinho, viu? Se vocês quiserem ir deixando perguntas, porque a gente vai ter um espaço para responder essas perguntas lá no fim, mas se você for se identificando com alguma coisa e já quiser, para não esquecer, deixa suas perguntas aí no chat e depois, na hora que a gente abrir para perguntas, ela já está lá para a gente responder. Fechado? Modelo 2, o filho amortecedor. Eu coloquei amortecedor de propósito, igual do carro. Ele tem que suportar a pressão do baque, né? Quando a criança se torna o terapeuta dos pais, ela tem que suportar tudo e dar conta. Ela aprendeu que não tem valor por quem é, mas pelo quanto consegue consertar os outros. Ai, muitas vezes a família acaba colocando os filhos como responsáveis pelos climas emocionais serem apaziguados. Quem cresceu principalmente num vínculo familiar onde pais e mães, seus pais estavam brigando o tempo inteiro, você passa a assumir ali o lugar de ter que parar a briga, né? Ter que resolver. Não raro, eu atendo pacientes nesse sentido aqui, né? Principalmente quando existe, não só, mas principalmente quando existe agressão mesmo, física ou verbal, né? Então, o caos está ali instaurado, as crianças estão no meio do caos, elas não querem o caos, de repente elas passam a ser responsabilizadas para equilibrar aquela coisa que está acontecendo ali. Aí começa a acontecer algumas coisas. Olha, primeiro, a criança passa a ser uma confidente forçada. A mãe desabafa sobre o pai em detalhes que não cabem a um filho ouvir, mas quem cuida do filho? Olha, isso aqui acontece com mais frequência do que a gente gostaria. O pai e a mãe discutem, a mãe, para se defender, fala mal do pai, o pai, para se defender, fala mal da mãe, e a criança é colocada ali no meio como se ela fosse o advogado de defesa dos dois. Como se ela fosse o terapeuta da família, ela tem que dar conta. Ah, mas o seu pai não sei o quê, não sei o quê. O seu pai não sei o quê, não sei o quê. Começa a colocar segredos. Gente, por favor, vê se a gente está muito distante da realidade de qualquer família que possa ser a sua ou de alguém aí pertinho.
A mãe chama a criança e conta segredos da vida, do matrimônio, da história, dos erros um do outro, das coisas que cometeu lá atrás, e destruindo a visão, a mãe, no caso, do pai, tenta trazer o filho para perto. O pai, destruindo a visão da mãe, tenta trazer o filho para perto. É uma disputa pelo filho. O filho passa a escutar um monte de coisa que não cabe à criança. Tudo isso por carência afetiva dos pais. Mais uma vez, quem faz isso está fazendo isso totalmente consciente do que está fazendo? Não. Mas começa a colocar um apego emocional na criança e uma responsabilidade emocional na criança que uma criança em absoluto dá conta. Não é? Às vezes até por falta de amizade. A mãe não tem muitas amigas, vai falar mal do pai, vai contar as frustrações para a criança. Ou o avesso disso. A gente tem que tomar muito cuidado. O mensageiro fala para o seu pai que se ele não pagar, vai faltar luz. O peso da casa cai nos ombros de quem deveria ser protegido. A gente vê isso muito em filme e novela, né? Todo mundo sentado à mesa, jantar. Fala aí pro seu pai que tem boca não, amada. Fala tu. A gente acaba responsabilizando quem não tem responsabilidade. É uma criança, né? Quando a gente percebe uma coisa dessa, e hoje a gente está num momento tão bom, né? De que a psicologia, a ciência psicológica tem sido tão divulgada nos podcasts, na TV, e em tantos lugares, então as pessoas passam a conseguir recorrer a profissionais para ajudar. Você pensa aí, 20, 30 anos atrás, quando o preconceito com psicoterapia ainda era absurdo, né? Como se psicólogo fosse coisa de gente doida. A gente já escutou isso várias vezes, né? Quando psicólogo, não, tô maluco. Psicólogo não é sobre isso, né? Então pensa aí, há 30 anos atrás, há 40 anos atrás, quando você não sabia que poderia buscar um auxílio ali, as crianças acabavam sendo mensageiros das guerras familiares. E aí tem o resultado disso na vida adulta, né? Você se percebe atraído por pessoas em crise, só se sente amado quando é necessário. Depois vocês vão ver o amigo Salvador lá na frente. Mas é bem isso, né? A criança vai crescendo como uma resolutora do ambiente familiar, cresce com esses esquemas emocionais na cabeça. As referências emocionais que uma criança tem, primariamente, são o pai e a mãe, né? Pessoas a quem ele aprendeu a amar. E muito facilmente ele projeta essas figuras lá na frente, né? Na escolha de amigos, na escolha de parceiros e por aí vai. Pais, usar nosso filho como válvula de escape dilui a tensão entre nós. Não percebemos o peso que transferimos para ele. Filho, se eu não estiver aqui para apaziguar, tudo vai explodir e a culpa será minha. Eu não tenho direito de ser fraco. Como que isso gera dependência? A autonomia do outro torna-se ameaça ao significado do vínculo. A capacidade de receber cuidado fica estruturalmente bloqueada, porque ela aprendeu que ela que tem que dar conta de todo mundo, então ninguém pode dar conta dela, porque ela não pode ser fraca. A necessidade alheia funciona como um regulador emocional próprio, e só consegue sentir-se amado quando é necessário, só ama salvando. A autonomia do outro torna-se uma ameaça ao significado do vínculo. Então, quando você não consegue ajudar a pessoa, você fica desesperado, né? Se o outro não precisa da sua ajuda, como é que você vai se conectar? Então, os resultados disso são muito complicados. Apareceu um risquinho aqui na tela. Deixa eu ver se eu consigo apagar aqui. Acho que você consegue, Ana, na borrachinha aqui do cantinho. Dá para apagar esse risquinho aí. Seguimos. Ó, a tela voltou. Isso. Exercício para o modelo número 2. O filho aí como amortecedor emocional da família. Conselho é largar a corda. Esse é um exemplo que a gente usa muito na arte, né? Quando a gente está sofrendo e tentando solucionar, é um cabo de guerra com o sofrimento, né? A gente puxa o sofrimento, puxa, a gente puxa o sofrimento, puxa. Mas se a gente solta, há mais facilidade de lidar com a situação, né?
Então, quem cresceu dentro de um lar assim precisa perceber que está sempre tentando controlar situações emocionalmente instáveis. Ponto um: quando surgir o impulso de intervir, pause 60 segundos antes de qualquer ação. Dá uma respirada, pensa, não precisa agir no automático, tá? Dois, pergunte: estou agindo por causa das coisas que eu sei que são valiosas para mim ou estou agindo para aliviar a minha própria ansiedade? Tá? Então, você pensa aí, uma criança que cresceu dentro de um lar, que tinha que apartar abrigo o tempo inteiro, ele não pode ver uma tensão que ele quer resolver, né? E aí, muitas vezes, pensa no trabalho. A chance de se meter num lugar onde não foi chamado é enorme, né? Então, pensa, espera aí, estou agindo só no automático ou eu estou fazendo alguma coisa que, de fato, é valiosa para o meu futuro, uma coisa que eu sinto que, de fato, vale a pena fazer? Três, se for a segunda opção para a ansiedade, pratique não fazer nada. Nomeie o desconforto sem obedecer a ele. Você que é meu paciente provavelmente aprendeu a dar nomes para os seus pontos aí de fusão cognitiva, né? O meu chama modo quiabo, porque eu não gosto de quiabo, então eu também não gosto dos meus estados ansiosos. Quando eu percebo que eu estou acionado, falou, o modo quiabo ligou. E quando a gente aprende a olhar para esses modos, a gente vai aprendendo que eles têm um padrãozinho de ambientes que ativam eles, né? De conversas que ativam esses padrões, de situações que ativam esses padrões. Quando a gente está estudando neurofisiologia, é, os neurologistas, os neurocientistas ensinam que tem quatro pontos que podem ativar uma situação. Tá? Um pensamento, uma sensação, um sentimento ou uma memória. Eu vou dar um exemplo básico. Assim. Imagina que você estava lá em Gramado, fazendo um passeio, tudo muito bom, um friozinho gostoso. Estava passando na frente de um restaurante, um cheirinho de chocolate quente, e de repente uma pessoa segura fortemente o seu braço, aperta e fala: passa o celular. Quando você vai ver, você sente lá um canivete chegando no teu pescoço. Você é assustado, pega o celular, passa o celular, e aí seu corpo entra no estado de luto ou fuga, você fica claramente ansioso. A pessoa pega o celular e sai correndo. Evento traumático, ok? Então, se algumas coisas acontecerem semelhantes a esse evento, o estado de ansiedade pode se ativar. Você pode estar em outra viagem, por exemplo. O fato de estar em uma viagem pode ativar um estado de medo de ser assaltado, por exemplo. Sentir o cheirinho de chocolate quente ou um clima mais frio pode te colocar em ambientes ansiosos e você fica tentando entender o que está acontecendo com você, porque é um gatilho lá da situação traumática. Percebe? Alguém segurar fortemente o seu braço, mesmo que seja em outro contexto, você está numa festa, o som alto, a pessoa está querendo chamar a tua atenção, também pode ativar e ser um gatilho para você. Então, quando a gente aprende a nomear esses estados, a gente começa a perceber eles acontecendo. E quanto mais a gente percebe eles acontecendo, mais a gente vê que eles acontecem em certos padrões. Conhecer esses padrões é muito funcional para a gente conseguir se afastar dessas sensações. Correto? E quatro, depois pergunte: o problema se resolveu? O outro sobreviveu? O que isso revela sobre a minha crença? Alguém que cresceu dentro de um lar, sendo um amortecedor emocional, acha que é extremamente fundamental para resolver todos os problemas do mundo. E aí, quando você para de agir, você vê assim: oh, rapaz, como é que as pessoas conseguiram se resolver sem meu grande superpoder e meu grande auto-sacrifício? Vejam só que o mundo continuou rodando, as pessoas continuaram comprando e vendendo, os aviões continuaram subindo e descendo, a vida continuou. Mas é importante a gente dar espaço para trás de não agir para a gente ir se afastando desse padrão que insiste em colocar a gente como mediadores de guerras alheias. Correto? Se for tendo perguntas, vai deixando para a gente no chat ou escreve aí no papelzinho para a gente você me fazer depois, tá? Modelo 3, a redoma de vidro. Outra coisa muito importante aqui, né? Quando o amor vira excesso de proteção. A superproteção não cura a ansiedade do filho, ela alivia a ansiedade dos pais. Sem fronteiras.
Pais escolhem escola, faculdade, trabalho, até quando o filho já tem 30 anos ou mais, ou seja, já está adulto. Né? Então, retoma de vidro naquele ambiente emocional onde os pais, muito provavelmente, foram muito ameaçados na infância e agora eles não querem que essas ameaças atinjam seus filhos. Né? Ambientes assim e outros acionam aquela ideia do senso comum. Eu quero dar para meu filho tudo que eu não tive. Né? A gente precisa perceber que os filhos são outras pessoas em outro momento e talvez não queiram as coisas que você não teve, né? É outro tipo de gente com outro tipo de experiência. E mais uma vez, isso parte de um lugar de achar que está fazendo bem, né? Então, com medo do filho errar, com medo do filho ser rejeitado, com medo do filho fazer más escolhas, escolher a pessoa que não deveria para o casamento, escolher uma carreira que não seria melhor, o pai, olhando a partir só da sua visão, passa a interferir em todas as áreas da vida da criança, até que ela já está adulta e o pai ainda se sente responsável por decidir por ele. E aí a gente tem esse processo aqui, ó, decisão paralisante. Comprar um eletrodoméstico sem consultar a mãe parece impossível. Não é preguiça, é ansiedade real e estruturada. Já está fora de casa, já casou, já mora em outra cidade, já tem carreira, mas precisa ligar para o pai e para a mãe. Ah, estou pretendendo comprar aqui um air fryer, eu não sei se eu compro da Consul, se eu compro da Electrolux. E a gente tem, sabe que air fryer é tudo meio parecido, né? Mas como é que eu faço? Se a minha mãe vier aqui e ver uma air fryer da cor que ela não gosta, como é que eu vou reagir a isso? Como que eu vou comprar um carro sem aprovação do meu pai? A pessoa passa a ficar paralisada diante das próprias decisões e se vê como inábil mesmo de tocar a própria vida, porque passou décadas sendo extremamente protegido. E aqui tem uma coisa maravilhosa para quem tem filhos e está criando os filhos. Né? Frustração é fundamental para o pro processo de crescimento, viu, gente? O filho precisa se frustrar. É importante que ele veja para onde ele pode ir, mas que ele também veja para onde não pode, não deve, e não só com a nossa superproteção, mas principalmente com as possibilidades de que ele encare a própria vida e perceba os resultados das próprias escolhas. Né? O padrão repetido, na vida adulta, você se molda a qualquer figura de autoridade. Agradar virou sobrevivência automática. Não pode ver uma pessoa que manda que vai querer estar pertinho, tá? Próximo. As frasezinhas do padrão, paz. Você é uma extensão minha. Quando muda, sinto que sou rejeitado. Prefiro mantê-lo perto através da culpa do que vê-lo ser livre e distante. Consciente? Não. Tá? Filho, para pertencer, preciso abrir mão de quem sou. A culpa que sinto quando faço minhas escolhas parece a prova de que estou errado. Passou tanto tempo sem escolher que na hora que sente, se sente desconfortável. E se está desconfortável, é porque a escolha não é bem feita. Tá? Só resultado do medo aqui. Por que esse padrão gera dependência, gente? Por que esse tipo de família gera dependência? A culpa crônica vira mecanismo de controle internalizado, sem punição externa. Às vezes não precisa nem ninguém controlar, já foi tão controlado que tem uma estrutura de controle dentro. Né? Então já se pune, já se culpa por tudo que pensa e que faz. Dois, em vez de agir porque é algo importante para você, você age para satisfazer uma norma. Né? E aí as normas que foram criadas na cabeça dessa criança estão lá, vívidas ainda na vida adulta. Né? O medo terrível de que alguma coisa dê errado se sair da linha. Tá? Identidade fragmentada, há um eu verdadeiro e um eu performático, porque a pessoa precisa sempre agradar todo mundo que está em volta. Né? Então, às vezes, ela se permite alguma experiência quando está sozinha, mas em público ela não consegue ser muito verdadeira, porque ela tem medo de não seguir as regras e não ser aprovada pelos padrões que aquele ambiente estabeleceu. A aprovação externa torna-se a única bússola disponível para as decisões. A pessoa está sempre procurando a aprovação em tudo que faz. Quando ela não vem, a pessoa se desespera. Cada escolha genuína vem acompanhada de ansiedade desproporcional ao risco real. E claro, gente, as escolhas, elas sempre trazem algum nível de risco, tá? Principalmente as mais importantes da nossa vida.
Então, exercício aí para o modelo 4, a culpa como eco e não como bússola, porque a voz de papai e mamãe, muito provavelmente por muitos anos, vai continuar vibrando lá dentro da tua cabeça. Mas isso não quer dizer que isso vai ser o que vai determinar a sua escolha. Tá? Pause. Eu fiz algo que viola um valor meu? Ou apenas algo diferente do que as pessoas esperavam? Tenta ter consciência. 2, escreva honestamente. Se eu não tivesse medo da reação de ninguém, o que eu escolheria? 3, existem duas dores: culpa por desagradar e autoabandono. Desagradar é para o outro, autoabandono é de mim. Né? Qual você prefere carregar? Qual desconforto você acha que nesse sentido aqui é o melhor, né? Porque viver sem o desconforto agora vai ser difícil, né? Talvez seja melhor o desconforto de desagradar os outros do que seguir uma vida que não tem sentido para você, né? 4, e último, identifique o valor, o que é valioso para você, né? Formule a ação e execute, mesmo carregando a culpa consciente junto. Coisa que eu falo sempre com os pacientes aqui, né? Se tem um desconforto que te incomoda há muitos anos e que te impede de fazer uma coisa que você entende que precisa fazer, faça com desconforto. Aprenda a fazer, porque dentro daquela situação você vai ver que ela não é tão ameaçadora como ela parecia ser, né? Só partilhar uma experiência pessoal rapidinho. Eu sempre quis fazer lives no Instagram, desde quando eu formei, mas eu sempre fiquei muito inseguro, porque ficava pensando assim, mas qual tema será que seria importante? O que será que as pessoas gostariam de ouvir? Será que eu tenho habilidade para falar do assunto que as pessoas gostariam de ouvir? Então eu ia criando tanta situação para não falar que eu fui postergando isso e não fazendo. E aí, algumas semanas atrás, um parceiro de negócios lá do BNI, o Carlos, que é dono da Treino Academia, fez um projeto lá no BNI que chama Minas Pro em Movimento, para colocar a galera ali para sair da vida sem exercícios mesmo e passarem a fazer exercícios físicos. E como parte dos pontos ali dentro da competição que ele criou, ele me chamou para fazer uma live, para falar das implicações emocionais de você não se engajar, de você procrastinar e tal. Uma live de meia hora toda quinta-feira, inclusive a última acontece quinta-feira agora, 8 da manhã. E eu passei a entrar para fazer essa live. Então, assim, meia hora, então cada um vai falar 15 minutinhos, e eu passei a entrar, mesmo inseguro. Eu ia falar, ia trocar com o Carlos. Ali pela segunda live eu falei assim, cara, isso aqui é muito menos problemático do que eu imaginava. Não é tão Isso aqui é até fácil de fazer, tranquilo de fazer. Mas eu precisei ir incomodar para perceber que o terrorismo era a minha cabeça que estava fazendo. Na prática, a coisa era bem mais simples. Correto, meus amigos? No próximo, a gente já vai entrar. Tem um finalzinho aqui. Somos, hoje, a soma dos caminhos por onde passamos e as experiências que vivemos ao caminhar. A jornada ainda está sendo feita. Ainda podemos ser mais e melhores. Quando a gente começa a ver essas coisas, a gente pode entrar assim, pânico. Nossa, aconteceu isso tudo, e agora? A vida ainda está acontecendo. As escolhas ainda são possíveis. Eu gosto muito de uma frase do Carl Rogers, é um dos grandes teóricos da psicologia. Ele diz: o ser humano é um ser atualizante. Então a gente pode sempre aprender. Perguntas, meu povo? Vamos lá bater papo um pouquinho? Alguém tem pergunta que queira fazer? Pode abrir seu microfone aí e falar com a gente. Tem uma pergunta aqui Davi, eu no deixei chat. uma até minha aí no chat. Dá uma olhadinha para nós. Até onde vai o limite de filho para ajudar os pais sem entrar no modo salvador? Pois é. A partir do momento que a gente se percebe pessoa e dono da própria jornada, a gente precisa discernir e fazer essa separação com calma, né? Que às vezes a gente começa a achar que cuidar dos próprios projetos e fazer as próprias escolhas é desamor com os pais, tá? É afastamento do respeito por eles. Mas decidir por nós o que nós queremos, o que é valioso para nós, vai ajudar a gente não entrar em dissonância, porque às vezes o que é exigido de nós
se afasta daquilo que é valioso para nós, né? Então, ajudar os pais é até um princípio, né? Eu acredito que a maioria de nós aqui sejamos cristãos, né? E se você não for, óbvio que não tem problema nenhum, mas um dos princípios de honrar os pais está em todas as religiões. Eu falo do cristianismo porque é a maior no nosso país, né? Honrar os pais. Então a gente já coloca os pais nesse lugar, né? Que eles merecem nosso respeito, nosso cuidado, e merecem mesmo, né? Mas a partir do momento que você vai fazendo, inclusive a psicoterapia, você vai entrando em contato com quem você é, com aquilo que você espera, com aquilo que você sente que é melhor, você começa a separar um pouco o que é saudável do que não é saudável. A gente pode servi-lo sempre e devemos, desde que isso não nos escravize em padrões antigos, adoecidos, que além de nos prejudicar, às vezes prejudica os próprios pais, sustentando eles dentro de padrões que não são saudáveis, né? Então, o autoconhecimento é o padrão para a gente começar a perceber o limite aqui, né? É difícil dizer um limite único, porque cada pessoa é uma pessoa, cada família é uma família, existem muitas implicações nisso tudo, mas quanto mais você se conhece, mais você vê o que é saudável e o que não é, no seu comportamento e no comportamento dos seus pais. E aí começar a fazer essa separação, né? De até onde você auxilia e até onde você vai ter que deixar eles fazerem as próprias escolhas e colherem os resultados disso. Tá? Mais alguém tem perguntas para. Ó, Flávio deixou uma aqui. Como o processo terapêutico é importante na nossa jornada? Muitas vezes vivemos imersos nesses padrões e não percebemos certas ações prejudiciais que estamos tendo com a nossa própria vida. Verdade, Flávio. Verdade. E uma coisa que eu tenho escutado de pacientes com muita frequência, assim, principalmente pacientes que têm uma idade um pouco mais avançada, que é, nossa, se eu pudesse voltar no tempo, eu faria terapia mais cedo. Nossa, eu percebi isso agora, Davi, mas agora eu percebi, mas a gente ainda está vivendo. Ainda há chance de construir muita coisa, né? Ainda há chance de viver uma vida valiosa. E a terapia é um desses poucos lugares, gente. Só para terminar, eu uso sempre uma metáfora que todo mundo sabe a cor dos próprios olhos, mas precisou de uma coisa fora de si para enxergar a cor do olho, porque o olho não se vê, né? A terapia talvez seja um dos primeiros lugares que vira esse espelho para nós. Que a gente está tão dentro de nós o tempo todo que a gente pouco para olhar para a gente. Então, a terapia ali é aqueles 50 minutos semanais que você está ali para falar de você, das suas experiências, das coisas que você passou, e o terapeuta vai te ajudando no processo, né? Fala, "Olha, você percebe que essa decisão que você tomou essa semana, quando você me contou essa situação, parece muito com aquela situação que você passou um ano atrás, quando você foi comprar seu carro, e parece muito com a discussão que você teve com a tua esposa 15 dias atrás, e que parece demais com aquela conversa que você teve com seu pai quando você era criança." A gente fala, nossa, olha um padrão. Então, quando acontece isso, eu faço isso. É. Então, se eu entendo esse padrão, eu posso ver ele funcionando e reagir diferente dele, né? Então, terapia ajuda muito mesmo. Não havendo mais perguntas, passar a bola para a Ana Silva. Muito bom, Davi. Muito bom. Toca sempre em pontos sensíveis falar de família. Mas agora eu quero convidar vocês para a gente falar sobre dependência emocional no âmbito da amizade. E é importante eu pontuar aqui que muitas vezes é algo que a gente pouco reconhece, viu? A gente tende a pensar em dependência emocional no relacionamento amoroso, como o Davi disse, na família, em outros contextos como trabalho, mas a gente nunca pensa na relação de amizade. Então, quero também deixar aberto para vocês, se algo que eu falar aqui tocar aí em uma dúvida, não hesite em enviar aqui. Como a gente sempre diz para os pacientes, aqui é um lugar seguro, onde vocês podem partilhar as dúvidas, a gente vai conversar, tá bem? Então, só enviando no chat, no final também vou ler aqui para nós. Então, vamos falar sobre amizade. Eu digo, como está aqui, né? Quando o vínculo que deveria nos libertar nos mantém presos. Quero só pontuar uma coisa que amizade é algo que a gente escolhe. Ninguém nos obriga a ser amigo de alguém.
Família, a gente não escolhe. Não tem como eu ter uma ex-mãe, um ex-irmão, um ex-pai. A gente não escolhe família, mas a amizade a gente escolhe. E justamente por escolher, reparem que muitos de nós, e eu ouço isso muito no consultório, têm vínculos de amizade muito, mas muito mais profundos do que às vezes tem com a família. Então, muitas vezes tem um amigo que é muito mais próximo, muito mais assim amoroso, compreensivo, que você gosta de estar perto, do que às vezes um irmão que você tem de sangue. Ou muitas vezes a mãe de um amigo vai te tratar até melhor do que a sua própria mãe. Isso pode soar até um pouco absurdo para a gente, mas querendo ou não, isso acontece. Eu falo que o clinicar, o estar no consultório, é um grande aprendizado, porque querendo ou não, eu, Ana, vivia dentro da minha bolha de conceitos, de relações, de perspectiva de vida. E a partir do momento que a gente estou aqui no consultório, são tantas histórias, tantas vidas, tantas perspectivas, que a gente abre um olhar que talvez, se não fosse pela clínica, eu jamais teria. Então, por isso eu digo para vocês, tem relações em que pessoas se sentem muito mais acolhidas e amadas por amigos do que pela própria família. Então, olha só que interessante que hoje a gente vai falar disso, né? A dependência em amizades, ela significa que a relação ela passou a funcionar como um regulador emocional primário. Ou seja, não é um vínculo em que eu posso ser espontâneo. Eu tenho que ficar agora pisando em ovos, pensando em tudo que eu vou falar, o que eu não posso falar, o que eu vou fazer e vai magoar o meu amigo, ou o que eu quero negar para ele, mas eu não posso negar porque ele vai ficar chateado. Então, existe uma linha bem fina em que vai nos tirar desse momento de uma amizade boa, tranquila, aquela amizade. Sabe depois que você encontra com a pessoa, você se sente leve, bem? Você fala assim, nossa, foi ótimo encontrar hoje. Parecia que assim, saía até flutuando. Agora, uma amizade com dependência, ela já entra em outro padrão. Você sai desgastado. Você já vai com medo, volta desgastado, é aquela tensão o tempo todo. Você tem medo de contar as coisas pro seu amigo. Tem medo de, e se eu contar, como que vai ser? Como que ele vai receber isso? Então existe essa linha bem fina, tá? Eu vou aprofundando aqui para nós, para deixar bem claro. Uma amizade saudável, eu quero que vocês pensem nesse momento. Pensem nos vínculos de amizade de vocês. E eu sei que com a vida adulta, não é mais como aquele vínculo de amizade que a gente tinha na adolescência ou quando criança. Aquela amizade que a gente podia ver sempre, estar sempre junto, ia para casa do coleguinha, brincava na rua, porque hoje em dia nem tem mais isso. Quando nós crescemos, a amizade ela ganha um espaço diferente. Talvez um espaço de apoio, um espaço de companheirismo, e mesmo que a gente não veja e não converse com frequência com aquela pessoa, nós ainda sentimos esse vínculo saudável. Então, uma amizade saudável na idade adulta é um vínculo que ele é escolhido e renovado continuamente a partir de valores, sonhos e características compartilhadas. Porque fato é, eu só consigo manter um vínculo de amizade com pessoas que realmente partilham valores comigo. Às vezes não é o mesmo ponto de vista. Às vezes a gente vai ter amigos que, ponto de vista político, ou de criação de filhos, ou de carreira, vai ser muito diferente do nosso. Mas os nossos valores são parecidos.
Os nossos sonhos são parecidos. A gente preza pelas mesmas coisas. Por isso é muito comum, tá? É comum a cada época da vida a gente renovar o ciclo de amizade. Então, muitas vezes, alguém que foi nosso amigo há 15 anos atrás, hoje vai ser um colega. Não vai ser mais um amigo que vai frequentar a nossa casa. Porque naquela época, 15 anos atrás, fazia sentido eu ter vínculo com essa pessoa. Fazia sentido, porque a gente tinha valores parecidos, sonhos, características compartilhadas, fazia parte, às vezes, do mesmo grupo, de um núcleo, ou da faculdade, ou do trabalho, então fazia sentido eu estar ali. Mas nós mudamos. Eu não sou a mesma Ana de um ano atrás, de 2 anos atrás, e eu acredito que vocês também não são. Nossos amigos também não. Isso é natural da vida. Às vezes a gente acha ruim e fala, nossa, o fulano mudou tanto, ele está tão diferente. Mas e a gente? A gente também muda. Isso é um processo natural da vida. Estranho seria a gente estar estagnado com a mesma mente de 15 anos atrás, aí não dá. Então, nessas mudanças internas, tá bem? É comum a gente renovar ciclos de amizade, viu? Então, isso é uma amizade saudável. Quando a gente tem um vínculo que a gente escolhe, ele vai sendo renovado. Vale ressaltar que tem amizades que, por mais que a gente mude as fases da vida, ainda nos acompanham. Então, eu acho muito bonito. Tem muitas pessoas que, eu tenho um amigo lá da época da escola, que até hoje a gente troca uma mensagem, sempre está aqui no meu aniversário, ou vem me visitar. Eu acho muito bonito isso, porque mudou-se os ciclos da vida, mas foi uma amizade que manteve, porque era uma amizade saudável. Diferente de uma amizade dependente. A amizade dependente é aquele vínculo, ele é mantido por medo do abandono, medo de ter conflito. Então eu aceito tudo que o meu amigo quer. Gente, eu já estive num vínculo de amizade assim, acreditem se quiser, onde eu tinha medo de falar as coisas, porque eu tinha uma amiga que ela tinha uma opinião forte até demais. Sabe aquela pessoa que você tem que pisar em ovos, porque tudo ela, não, eu que tô certa, e é assim, é assado. Morri de medo de falar. Que amizade era essa, onde eu tinha medo de dar a minha opinião, não é mesmo? Então, isso é uma amizade dependente, onde eu sinto culpa, onde eu vou perder a minha identidade. Então, eu começo a me espelhar mais na outra pessoa, no amigo, e a esquecer quem eu sou. Tá dando para acompanhar aí, gente? Vou seguindo aqui agora, assim como o Davi, eu vou falar de alguns modelos de amizade. Então, novamente, pensem aí no repertório de amigos de vocês, no ciclo de amizade, e começa a pensar assim, se vocês fazem esse papel ou se alguém faz esse papel com vocês. Acho que são 6 modelos, então são 6 opções aí para talvez a gente se identificar, tá bom? Então a gente tem aquele amigo, ou nós fazemos esse papel, tá bom? Que é o amigo salvador, ele cuida de todos, mas ninguém cuida dele, né? Então, esse amigo, ele costuma cancelar todos os planos dele, porque o amigo mandou uma mensagem que precisava dele naquela hora, então ele largou tudo e foi lá pro amigo. Ó, existe uma grande diferença, tá bem? Entre um amigo necessitar de uma ajuda e a gente cancelar algo que precisava e ir lá para ampará-lo, tá? Do que com uma frequência altíssima o meu amigo nunca perceber que eu também tenho necessidades emocionais, eu também tenho uma vida corrida, e ele está sempre demandando muito de mim, né? Está sempre querendo mais, 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 e o foco é sempre ele. Então, é muito comum nesse vínculo de amizade, um lado ser muito mais aquele que fala de si
e nunca pergunta como o outro está. Repara se vocês já não tiveram um vínculo de amizade assim, onde a pessoa ela sempre estava pronta para falar dela, dos problemas dela, e quando você encontra, ela te despeja tudo aqui, ó, que está acontecendo com ela. Mas ela não pergunta, e você? Como que você está? Porque uma amizade é uma troca. Então acaba esse estilo de amizade, ela acaba gerando uma solidão, porque eu começo a me anular, a responder só, ah, tá tudo bem, graças a Deus tá tudo certo, não, não aconteceu nada não, porque eu já sei que meu amigo vai ocupar todo o outro tempo falando dele, da vida dele, do trabalho dele, dos problemas dele, é sempre a vida dele e nunca o lado de cá. Vão pensando se isso está fazendo sentido, porque isso gera um ressentimento silencioso. Aquele que muito ouve e não fala, ele fica ressentido internamente. Porque, no fundo, ele acha que ele está se auto-sacrificando demais. Poxa, só eu que faço, só eu que estou presente, só eu que lembro, só eu que mudo os horários pela pessoa. E ela nunca pode fazer isso por mim. Então, geralmente, o amigo, a visão dele, ele é assim, ó. Esse aí tá sempre disponível, sempre sabe o que dizer. E eu nunca pensei que ele pudesse estar cansado, ele nunca demonstra estar cansado. Então, aquele amigo que está sempre pronto para falar só dele, só para pedir as coisas para ele, infelizmente, e não é de forma consciente, tá, gente? Ele não consegue perceber que o outro, ele também tem uma vida atribulada. Né? É muito comum a gente notar, quando a gente vai pensar em níveis de empatia, tá bom? Quanto menor o meu nível de empatia, menos eu consigo ter a percepção de que o outro também tem necessidades. Então eu acho que só eu tenho. Então é sempre a minha vida que está difícil, mas e a do meu amigo? Então o amigo salvador, ele vai ter sempre esse pensamento assim: se eu falar não, eu vou parecer egoísta. Então eu tenho que falar sim para tudo. Eu tenho medo de que se eu não ocupar esse papel, eu não vou ter mais essa amizade. É aquela questão: se meu amigo só me procura quando ele precisa de mim, se eu não ocupo esse papel de ajudar ele, então eu vou perder essa amizade. Então, isso é uma amizade dependente. Isso não é um vínculo saudável, porque é um vínculo mantido por medo. Quero convidar a pensar, sempre quando a gente vai falar sobre amizade, e olha que interessante, até vou partilhar com vocês, é um tema pouco falado, às vezes, no próprio consultório, viu? É muito comum a gente falar muito mais dos outros vínculos do que falar de vínculo de amizade. A gente só vai trazer, muitas vezes, vínculo de amizade para o contexto do consultório quando aconteceu algo muito grave. Caso contrário, a gente vai levando. Por isso é importante esse momento aqui, porque isso pode agregar muito para vocês também, que às vezes tem outras demandas para o consultório, mas que também aparece isso aqui que vocês consigam manejar na vida, tá? Então tem um exercício que a gente diz que é: na próxima vez que um amigo pedir ajuda, pausa 60 segundos e se pergunte internamente: eu estou disponível de verdade? Ou eu estou dizendo que sim só para aliviar a minha ansiedade de dizer não? Existe um grande equívoco da gente misturar ser uma pessoa boa, caridosa e ser uma pessoa que diz sim para tudo. Então, quando um amigo me pedir ajuda, pensem.
para e pensa, eu realmente quero ir nisso, nesse compromisso? Eu realmente quero fazer isso? Eu estou disponível para isso? Pratique revelar uma necessidade própria em uma conversa com um amigo próximo. Observe o que acontece quando você ocupa esse espaço. Você está sempre ouvindo. Pratica falar uma coisa sua para um amigo. Vê se ele vai ouvir, se ele vai mudar de assunto, ou se ele só vai concordar e continuar falando dele. Observa. A partir daí já vai sair um sinalzinho de alerta sobre esse vínculo de amizade. Quando sentir impulso de desviar de uma pergunta sobre você, tente ficar no momento com ela. Responda com uma frase verdadeira, mesmo que pequena. Ou seja, também tem uma questão, muitas vezes esse amigo ele te faz perguntas sobre sua vida. Só que a gente está tão acostumado a ocupar o papel daquele que ajuda, daquele que está pronto para ouvir, que a gente desvia das perguntas desse amigo. Então, faz um esforço de estar ali. E se de tudo, né, não der, escreva: se eu não pudesse ajudar ninguém por um mês, o que aconteceria? O que eu acreditaria que aconteceria com as minhas amizades? Pensa agora nesse momento. Se você não ajudasse todo mundo que você ajuda por um mês, o que aconteceria? Olha, cada um vai achar uma resposta, mas eu vou adiantar algo, que é o seguinte: o ser humano é extremamente adaptável. A gente dizer um não para uma ajuda, o outro, ele é adaptado para tentar buscar ajuda de outra forma. A gente não é o único salvador dele, nem podemos ocupar esse papel. O segundo modelo é a amizade fusionada. Aí já é outro estilo de amizade. Quando o ciúme e a possessividade vestem a roupa do amor. Existe amigo muito ciumento, viu? A gente acha que ciúme vai aparecer só no âmbito amoroso, de relacionamento? Não. Existe amigo que, nossa, se você foi numa festa e não avisou para ele que foi numa festa, ele vai fechar a cara, ele vai te fazer sentir culpado. Ah, se você arrumar outra pessoa para conversar ou também ser amiga, ele já vai achar que você está trocando ele. Então, existe ciúme. O ciúme não pode ser um tabu da gente falar, não, porque é um sentimento que a gente sente, todos sentimos, né? Então, essa amizade fusionada, o principal base dela é assim: você faz um plano com outros amigos, ou seja, você não tem só aquele, você tem uma rede de amigos. E cada amigo, repara, a gente vai querer fazer um programa diferente. Então, tem aqueles amigos que a gente encontra para tomar um café, tem aqueles que vão na nossa casa, tem aqueles que vai ser o amigo da questão familiar, né? Amigo da família. Repara que cada amigo geralmente tem um papel, isso é natural. Ou seja, nós temos vários vínculos. Aí você marca de sair com um grupo específico. Mas um desses amigos não foi, ele não faz parte desse outro grupo. Aí você começa a receber mensagens melancólicas ou comentários passivos agressivos, assim: nossa, você me deixou de lado. Nossa, foi bom esse passeio? Você não me chamou para ir? Nossa, que lugar bonito! Não conheço. Aquela mensagem passiva-agressiva em que você vai se sentir culpado. Olha o terceiro quadradinho aí: culpa. Então, o amigo usa a frase como: a gente nunca mais faz nada juntos. Após um período em que você simplesmente estava com a sua vida cheia, né? Tem, infelizmente que eu digo, gente, é porque é um padrão muitas vezes inconsciente, né? Que a gente vai descobrir na terapia, cuidar disso na terapia. Mas infelizmente tem pessoas com vínculos muito ansiosos, vínculos muito
como que eu posso falar? Muito emaranhados. É uma forma que ela aprendeu a conviver, a se relacionar. Então, ela traz isso para a amizade também. Então, é uma coisa que eu digo: observa, aquela pessoa que ela tem uma dependência amorosa muito grande, ela reproduz isso no campo da amizade muitas vezes também, tá? Então, ela quer, é muito, né? Muito intensa. Então, se o amigo ele tem uma rotina diferente, ele faz outras coisas, o outro lado é incapaz de compreender e ainda te faz sentir culpa de você ter uma vida agitada. Então, não estou conseguindo ver vocês. E é uma sensação tão estranha estar falando, falando, falando aqui. Se vocês puderem dar um joinha, tem um emoji aqui só para ver se está dando para acompanhar, só para eu ter um feedback, tá? Ah, beleza. Vocês estão aqui. Joia. Então vamos lá, tá fazendo sentido, né? Ó, o amigo, essa amizade, né, que tá emaranhada, quando ele está com outros amigos, eu me sinto invisível. Nossa amizade é especial, ela precisa ser prioritária. Quando ele se distancia, é como se uma parte de mim dissolvesse. Vou trazer um exemplo aqui que acredito que a maioria de nós aqui já somos adultos, estamos seguindo com a nossa vida aí. Era muito comum na adolescência. Repara se você já não ouviu isso. Alguém chega e fala assim: Ah, fulana é minha melhor amiga. Aí você diz assim: Não, eu sou a melhor amiga dela, sabe? Então eu fico disputando quem é a melhor amiga, né? Porque eu preciso ser a prioritária, eu preciso ser a primeira. Mas vocês acham que isso fica só na adolescência? Claro que não, isso se estende para a idade adulta. Então é aquela coisa: um amigo fez um churrasco na casa dele, chamou umas pessoas, e o outro falou assim: Nossa, ele nem me chamou, eu não fui prioridade. Tá vendo? Isso se estende, essa forma de enxergar, né? E o amigo que tá emaranhado nisso, olha como que ele pensa: Eu o amo muito, mas às vezes eu me sinto sufocado, é aquela amizade que sufoca. Eu fico gerenciando o humor dele, escondendo partes da minha vida. Às vezes você tem uma conquista, você teve uma conquista na sua vida. Você comprou um carro que você tanto queria, você conseguiu um trabalho que você tanto queria. Aí você fica com medo de falar pro seu amigo. Às vezes seu amigo ele não tá indo bem na carreira dele, mas você conseguiu um trabalho bom e você fala: Ai, meu Deus, se eu falar, ele vai ficar de mau humor, ele vai ficar triste. Então eu não conto as minhas conquistas, né? Então, você nunca sabe onde termina o cuidado e começa o controle nessa amizade, tá bem? E esses exercícios que a gente está passando aqui são exercícios, exercício é a forma de falar. A gente também fala convites. São convites para o dia a dia de vocês, porque é um convite em que você vai refletir sobre isso, tá bom? Então, se você se identificou com uma amizade assim que às vezes te sufoca, ou é você que está fazendo esse papel e tá tudo bem, uma grande oportunidade de trabalhar isso em terapia, tá bom? Mas se você sente aquela amizade que sufoca, aquela amizade que você pisa em ovos com seu amigo, talvez esse exercício aqui, esse convite reflexivo vai ser bom. Reflita. Em que momento você diminuiu, escondeu ou adiou algo da sua vida para não acionar uma reação do amigo? Lista isso. Quantas vezes eu precisei me diminuir, me esconder, adiar algo ou mudar totalmente os meus planos porque eu sabia que meu amigo ia ficar magoado, reativo, e aí eu não queria gerar isso nele. Pratique ação comprometida com desconforto. Isso aqui é difícil, viu, gente? É fácil eu falar aqui, mas eu sei que é difícil viver. Faça um plano com outros amigos, sem pedir permissão simbólica e nem oferecer explicação. Olha, eu já ouvi.
Já ouvi muito, mas muito dizer assim: nossa, eu saí, fiz um tanto de coisa, mas eu não publiquei lá nos stories do Instagram. Aí na hora que vai olhar o motivo de não publicar, aí é porque fulano ia ver e eu não chamei ele. Ele ia ficar desconfortável. Aí é que ele ia ver que eu saí com os outros amigos e ele não foi convidado, ele vai ficar desconfortável. Então pratique aceitar esse desconforto. Porque não, a gente não vai agradar todo mundo, tá? Se você é o amigo fusionante, se você é o amigo que está emaranhado, que sufoca, quando você sentir ciúme, pause e se pergunte o que exatamente eu estou com medo de perder. O ciúme, novamente eu cito aqui, nós temos um grande tabu de falar de ciúme, né? Como se fosse super errado sentir. Mas ciúme faz parte da paleta das emoções que nós temos humanas. E ele simboliza que eu estou com medo de perder algo que é importante para mim. Então, sempre quando o ciúme é acionado, é como se fosse um alerta dizendo: opa, algo está em risco para mim. Eu não sei se vocês estão me vendo, eu gosto muito de usar esses cards aqui da terapia focada na compaixão. Ó, o vermelhinho, algo está me ameaçando, algo está colocando em risco a minha relação com essa pessoa. Então, ao invés de achar ruim com a pessoa, com seu amigo, se pergunte o que eu estou me sentindo ameaçado, tá? E, por último, identifique um valor que guia a forma como você quer se relacionar. O que é um valor? Olha, eu quero ter uma amizade sincera, eu quero ter uma amizade que me traga paz. Ninguém quer ter vínculos que nos deixam estressados, não é verdade? Então, eu preciso me comprometer a ter atitudes, falas e pensamentos que vão me conduzir a esse valor, principalmente dentro da amizade. Próximo, o amigo validador. Quando existir na amizade significa agradar o tempo todo. Isso aqui que eu vou falar agora serve tanto para a questão da amizade, quanto para qualquer outra relação na nossa vida. Que às vezes a gente entra num modo de querer agradar tudo e a todos, né? Então, ele está presente para nunca ser um problema e paga um preço alto por isso. Aquele que quer sempre agradar aos outros, muitas vezes está se desagradando. Então, é aquele amigo que ele sempre vai dizer sim para tudo. Pensa se você faz esse papel também, tá? Será que eu digo sim para tudo? Eu concordo com tudo? Eu estou sempre validando tudo? Então, um exemplo aqui no primeiro quadrado para nós. Um amigo ele propõe um plano que você não gosta. Você não gostou da ideia, do plano, da sugestão do seu amigo. Mas você diz, estou dentro. E só percebe que não queria ir quando você já está no caminho. Aí você fala, meu Deus, por que que eu aceitei ir nesse show? Por que que eu aceitei fazer isso hoje? Eu estava tão cansada. Eu devia ter ficado em casa descansando. Por que que eu aceitei isso? Porque muitas vezes, para agradar, a gente aceita coisas que não queria. E aí, quando a gente se coloca nessa posição, uma das piores coisas que vão aparecer depois é o ruminar. Ruminar igual da vaca, né? A vaca não fica ruminando, só que a gente rumina mentalmente. Então, eu vou começar a ruminar assim e a me criticar. Nossa, por que que eu fiz isso? Por que que eu aceitei? Mas se eu não aceitasse, eu ia ser um péssimo amigo, não sou uma pessoa boa, né? Em grupos de amigos, você percebe que assume posições diferentes dependendo de quem está presente.
como se não houvesse um eu estável. Então é assim, você vai fazer o papel do amigo que soluciona tudo para aquela amizade X. Você vai fazer o papel daquele amigo que sai sempre quando o outro chama para amizade Y. Você vai fazer o papel do amigo cuidador o tempo todo para amizade Z. Mas quem é realmente você? Né? A gente fica adotando papéis que muitas vezes a gente não tem consciência deles, certo? Eu vou aqui no amigo validador, esse verdinho mais claro, e vou ler para nós, olha, eu tenho medo de que se eu discordar, a amizade esfrie. Então eu prefiro engolir do que arriscar. O problema é que eu fico me sentindo invisível, presente, mas não estando de fato aqui. Na terapia do esquema, nós temos, acho que são 18 padrões, se eu não me engano, são 18 padrões. E modos esquemáticos, quer dizer. E um desses modos esquemáticos é o modo de autossacrifício. Talvez quem seja meu paciente esteja aqui, eu já posso ter conversado sobre isso. Modos esquemáticos de autossacrifício. Então, eu sou aquela pessoa que o óculos que eu coloco para enxergar muitas vezes a minha relação com o outro e a minha vida é só na base do autossacrifício. Então, eu sempre me coloco em segundo plano para fazer pelo outro. Eu me sinto muito bem fazendo tudo o que o outro precisa. É aquela famosa, aquela pessoa que sempre diz: eu prefiro fazer pelo outro que fazer para mim. Eu preferia que fosse eu sofrendo do que o outro. Pode saber que tem um cheirinho aí de autossacrifício, de esquema de autossacrifício. Só que o que que acontece? Essa pessoa vai trazer esse esquema também para amizade. Então eu vou ser aquele amigo que eu tô sempre me auto-sacrificando, me colocando em segundo lugar para validar, aceitar e estar ali pelo outro. Então eu deixo de olhar as minhas necessidades emocionais para olhar somente a do meu amigo. E esse modo esquemático, gente, ele aparece em muitas áreas da nossa vida, viu? Em alguns momentos ele some um pouquinho, em outros ele está mais intenso, mas ele está sempre ali sendo a motivação dos nossos comportamentos. Repara, se você é uma pessoa que gosta muito de agradar, talvez você faz isso em vários contextos da vida, não só em um. Se você é uma pessoa que está sempre fazendo tudo pelo outro e ainda se sente culpado se não faz, provavelmente você não faz isso só no contexto da amizade. Você reproduz esse padrão em outros contextos da vida também. Por isso que na terapia é muito importante a gente vai identificando isso, fortalecendo, né? Eu vou pular esse exercício aqui, só para eu ir para o 4, amizade punitiva para nós. Ah, essa amizade punitiva, essa daqui dói. Essa daqui é aquela amizade que a gente às vezes quer terminar de tudo quanto é jeito, mas a gente tem até medo de terminar essa amizade. A gente nem sabe por onde começa. Aí a gente vai se afastando, 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 até colocar um fim, que a gente não tem coragem de fechar o ciclo dela. Então, a amizade punitiva é aquela em que o amigo ele irá nos punir caso a gente não faça o que ele quer. Então, olha que interessante. Vou dar um exemplo aqui. O amigo te chama para poder sair. Ele fala assim: ah, vamos tomar um café? Só que, por exemplo, acontece algo e você não pode ir, ou você simplesmente não quer. A gente pode não querer também. Você está cansado, você está exausto, você teve uma semana pesada, você fala: não, hoje eu não quero sair de casa, quero ficar em casa. Então você diz não. Só que o fato de você ter dito não para esse amigo, ele vai te punir.
Aí ele vai ficar sem te responder no WhatsApp por um mês. Ele vai fazer o silêncio. Gente, eu falo que o silêncio às vezes é punitivo, às vezes ele pune mais do que uma palavra. Porque a gente fica se remoendo pensando, meu Deus, o que que eu fiz de errado? E aí a gente não foi educado, realmente a gente não foi educado a ter inteligência emocional de conversar e perguntar: olha, eu tô sentindo que você está em silêncio, você está bem? Aconteceu algo? Mas a gente sempre vai achar que a culpa é nossa, né? Mas voltando aqui. Então, um amigo punitivo, ele vai observar que você não fez o que ele queria ou não teve a resposta ou comportamento que ele achava melhor e ele vai te punir por isso. Seja pelo silêncio, seja pelo afastamento, seja deixar de te responder, tá? Então, você começa a planejar decisões pessoais, considerando primeiro como o amigo vai reagir. É aquele exemplo assim, ah, eu não vou fazer isso porque meu amigo não gosta. Ah, mas eu não quero. Ó, vou dar um exemplo assim, às vezes como mulher, né? Às vezes a gente faz um corte de cabelo super diferente, tudo. Aí um amigo chega e fala assim: não gostei do seu corte de cabelo, ficou horrível, não devia ter cortado. Não gostei, não combinou com você. E aí tem alguns amigos que ainda dizem assim: eu falo a verdade, meu negócio é falar a verdade. Independente se essa verdade seja como uma pedra que te machuca. E aí diz: olha, seu cabelo não combinou com você, não gostei de jeito nenhum. Ou seja, ele tá te punindo. Você não precisava pedir permissão para ele para você cortar seu cabelo. Você não precisa pedir permissão, opinião para nada. Mas olha que interessante, o fato dele não ter gostado, você começa a não gostar também. Aí você fala, nossa, é verdade, não combinou. Pensem comigo, será que isso é realmente uma amizade? Será que realmente uma pessoa que ela nos pune, fala palavras tão pesadas ou joga a verdade assim como pouco me importa como você se sente? Será que isso é um vínculo saudável? Porque é aquela típica frase que às vezes a gente ouve de quem tem esse perfil, tá? Que gosta de punir e tudo. Eu falo isso porque eu sei o que é melhor para você. Eu falo isso porque é, eu te amo e você sabe que eu sou seu amigo e eu falo a verdade. Não vou te enganar. Tá tudo bem? Que bom que fala a verdade. Mas existem formas de se falar a verdade, o tom que se fala e a hora que se fala. Então não nos deixemos enganar por esses discursos, tá bem? Então o amigo punitivo, ele sempre vai falar, aí às vezes quando você diz que ele tá sendo grosso, né? Ah, você tá sendo grosso, credo. Aí ele vai dizer, eu não faço nada propositalmente, eu só fico chateado e eu preciso de um tempo. Eu só espero que quem é meu amigo de verdade me priorize. Quando isso não acontece, é normal eu ficar magoado. Então, o amigo punitivo, ele nunca reconhece isso, ele até te culpa. Meio que assim, a culpa é sua. Aqui, ó, é um gaslight sutil, viu? A gente usa muito gaslight na questão do relacionamento, né? Bem sutil. Então, você é muito sensível, né? E acaba correndo a sua própria percepção de si mesmo. Bem, eu vou adiantando aqui, gente, porque tem mais esse mais um, só por causa do nosso tempo, tá bom? Ainda bem, ó, o Davi começou aqui hoje falando que eram 4 conteúdos e que a gente teve a percepção de trazer dois dessa vez, porque às vezes é muito conteúdo que a gente vai querer falar e pode causar até uma confusão em vocês. Então, por isso a gente separou em dois aqui. Então, temos também o penúltimo aqui, o amigo narcisista, tá? Às vezes a gente tem uma dependência emocional aí com esse amigo narcisista.
Quando a boa vontade é explorada sistematicamente. Você já se sentiu explorado? Explorado, gente? Consumido. Eu acho que a palavra também é consumido por uma amizade. Você faz favores, você ouve horas de desabafo, e quando você precisa de algo equivalente, ele está sempre muito ocupado, ele se esqueceu ou o assunto volta para ele. Ah, quem nunca já passou por isso, né? Você faz de tudo, né, para a pessoa, mas é quando você precisa, a pessoa não pode. Ah, eu não posso, eu estou ocupada, eu esqueci. Nossa, eu esqueci que você tinha me pedido isso. Ou quando a gente fala narcisismo, né, esse termo tornou às vezes até um pouco batido e usado às vezes de forma equivocada, né? Mas quando a gente está falando do narcisismo, é aquela pessoa que ela vai ter um traço em que ela só consegue olhar para as necessidades dela, para os interesses dela e para a vida dela. Então, naturalmente, é muito difícil, não sei o Davi, mas chegar a um perfil narcisista para terapia. É muito mais fácil chegar alguém que sofreu com esse perfil. Caso essa pessoa chegue, né, um narcisista que tem esse narcisismo muito alto, chegue para terapia, ele vai chegar porque ele levou um ultimato. Então, ou foi alguém da família que falou, meu filho, ou você faz terapia, ou você vai sair de casa, alguma coisa. Ou a esposa falou, ou você faz terapia, ou a gente vai terminar, porque não aguenta. Ele chega pelo ultimato. É igual o Davi falou aqui, ó, só quando algo deu muito ruim na vida dele, ele chega. Porque caso contrário, gente, só chega na terapia, e muito, pessoas que são traumatizadas por vínculos com narcisistas. Porque você se esquece de si. Você esquece do que você gosta, do que é importante para você, e o núcleo central vira o amigo narcisista. Ou eu acho que eu tenho uma colega, ela até formou com a gente tudo. Há um tempo atrás, ela mudou de casa e tudo, né? Foi morar sozinha, estabeleceu financeiramente, foi dar esse passo. E aí ela fez um grupo no WhatsApp para a gente comemorar, como fala, chá de casa nova, né? Estar lá com ela e tudo. E aí ela criou uma votação no grupo de WhatsApp para ver qual que era o dia que o pessoal escolhia horário para comemorar o chá de casa nova dela. E aí, sabe o que é interessante? O psicólogo tem. A gente não analisa todo mundo, mas a gente é muito observador. Realmente, a gente não analisa, viu, gente? A gente analisa no consultório. Mas a gente é muito observador. Na hora, o Davi tá rindo. Na hora, o que eu reparei? Que tinha uma pessoa que ela estava comandando que dia que ia ser o horário e o dia do chá revelação, porque ela estava dizendo assim: ai, tal dia eu tenho um show, no outro dia eu não posso porque eu tô cansado, no outro dia eu não posso porque eu tenho trabalho. Eu olhei para aquilo e falei: meu Deus, o chá não é nem da casa dela, é da outra. Olha um narcisismo alto, né? Então, assim, eu não tenho a empatia de pensar que agora o outro é que tem que brilhar, não sou eu. É o dia do outro. Então, ele escolhe o dia, ele escolhe o horário, é o dia dele. Mas não, aí, gente, por incrível que pareça, essa pessoa, fulano X, que escolheu, viu, o dia e o horário que ia ser o chá revelação dessa minha colega. Eu fiquei incrédula com isso. Mas é exatamente isso. Então, eu sou o foco. O meu amigo nunca é, né? Então, aqui o último quadradinho é dito: você faz favores, você ouve horas e quando você precisa, o outro nunca está presente, né? Ou você tem que se adaptar às necessidades do outro, tá bom? Então, por que que isso gera uma dependência? Por que que eu mantenho um amigo narcisista na minha vida?
Nota se eu já vejo que esse perfil não é bom, mas por que que eu mantenho? Olha aí, 3 pontos para a gente pensar, tá? O reforço intermitente dos momentos bons cria um vínculo de alta intensidade e baixa previsibilidade. Então, o padrão mais viciante de apego. Ou seja, vamos traduzir isso aqui para a gente. Eu foco só nas partes boas. Então é assim, nossa, esse amigo fez algo que me decepcionou. Ah, mas teve aquele dia que ele fez algo tão bom, que foi tão bom que eu tô focando só nisso. Então, cria um reforço sempre das coisas boas. Então, eu nunca vou partir de ter clareza dos momentos que me decepcionaram, ou que essa amizade não tá muito legal. Ou é sempre assim, o amigo narcisista, na hora que ele vê que ele tá perdendo, ele começa a fazer um tanto de coisinha para te agradar. Olha o reforço aí. Só que ele faz isso por um motivo. Ele quer manter a amizade. É por isso. Mas manter a amizade, assim, que para ele tem mais ganhos do que para você. Né? O último quadradinho aqui, a minimização sistemática produz desconfiança na própria percepção. Então a pessoa começa a achar que é ela que exige demais. Vou falar com outras palavras isso aqui pra gente. Existem perfil de pessoas que quando a gente está muito próxima, nós achamos que a gente é o errado de tudo, que a gente é sensível demais ou que a gente está exigindo demais do outro. Porque essa pessoa, ela tem um poder de, como se diz, manipular o discurso para fazer com que a gente se ache o errado. Então, se numa amizade narcisista você fala, poxa, você nunca pergunta de mim. Olha lá em casa tô passando um tanto de problema, você só fala dos seus. Você quer que tudo seja do seu jeito, você quer que, sabe? Se você falar isso, ele vai, como se diz, manipular o discurso e vai falar assim: não, não, não. Você tá exagerando. Ele vai minimizar o que você sente e o que você fala, tá? Agora pensem. Alguém que minimiza o que eu sinto é alguém que merece estar na minha vida? Alguém que não se importa verdadeiramente comigo? É alguém que merece ter o título de amigo na minha vida? Pode ser colega, mas amigo? Por que que eu mantenho essa amizade? Sempre se perguntem isso. Por que que eu mantenho esse vínculo, né? E eu vou pro último, amizade fantasma. Ai, gente, o vínculo que some quando você mais precisa, igual um fantasma. Eu sempre me lembro do filme da Sessão da Tarde. Hoje em dia, não sei se ainda existe Sessão da Tarde, o Gasparzinho, né? Amizade fantasma. O que é amizade fantasma? Você passa por algo difícil e a resposta do amigo é que difícil, vai ficar tudo bem. E pronto, segue em silêncio, ele desaparece. Ele não aparece mais. É aquela pessoa, gente, que você manda uma mensagem, você vai falar algo importante para ela. Ela é um amigo, uma amiga sua. E a pessoa só vai responder assim: nossa, difícil, vai passar. Tenha fé, vai passar. Pronto, acabou. E ela some. Ou você mandou uma mensagem para ela tão importante e ela some por uma semana, ela não aparece. É amizade fantasma, tá? Vou fazer uma brincadeira, né? O fantasma. Ninguém quer ver um fantasma. Né? A gente nunca sabe quando ele vai aparecer. A amizade fantasma é assim também. Você nunca sabe quando que ela aparece, tá? Quando vê, ela brota. Quando vê, também some. Então você pega duvidando das próprias necessidades. Talvez eu seja dramático demais. Às vezes essa pessoa ela tá muito ocupada, ela realmente não tem tempo para mim. Né? Isso é uma coisa muito séria. Deixa eu até comentar aqui, que é o seguinte.
Quando a gente vai pensar nas necessidades da nossa vida, né, do que mantém a nossa vida, uma das coisas mais importantes são vínculos, né? Então, se eu sou uma pessoa em que eu começo a perder os meus vínculos, ou os meus vínculos estão igual um fantasma, eu preciso começar a reavaliar isso. Porque se a gente for olhar na psicologia evolutiva, né, a questão evolucionista, nós fomos seres criados para viver em grupo, em bando. Então, por mais que você diga, eu amo ficar sozinho, eu amo, não gosto de ter amigos, mas pode ter certeza que você provavelmente tem outros vínculos, porque aí pode ser uma irmã, uma mãe, um pai, esposo, esposa, filho, você tem algum vínculo, porque nós precisamos de vínculo para sobreviver. Foi feita certa vez uma pesquisa que eu não vou conseguir detalhar aqui, tá bom? Mas eu vou tentar puxar o máximo que eu consigo. Foi feita uma pesquisa que havia muitas vezes mortes de crianças e até bebês muito prematuros. E foram entender que essas mortes aconteciam realmente porque faltava nutrição ali alimentar, né? O básico para aquela criança sobreviver. Então entendiam a morte. Só que depois foram olhar algumas dessas crianças, se não a maioria, quando falecia, muitas vezes elas estavam bem nutridas, bem nutridas. Questão biológica do corpo. Mas elas não tinham vínculos. Olha que interessante isso. Então, foram crianças que às vezes foram abandonadas, foram deixadas, então, por não ter vínculos, não conseguiam sobreviver. Então, uma das bases para a gente é vínculos. E a gente coloca tantas coisas na frente de vínculo, vai falar se não é verdade. Trabalho, vida, com tarefas, 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 tarefas. É o que eu falo para os meus pacientes, né? Quando a gente está muito nesse modo aqui, ó, ameaça, ou até demais nessa motivação que gera o burnout muitas vezes, e a gente precisa entrar no modo calma, não é que eu vou tirar esses fatores, porque muitas vezes a gente tem que trabalhar, a gente tem que cuidar das coisas da nossa vida, mas eu não vou tirar, mas eu preciso acrescentar momentos, sobretudo momentos de vínculos, tá? Então, se você é o amigo fantasma, ou se você tem um amigo fantasma, reflita sobre isso, para você expandir o seu meio social, porque isso, gente, isso faz muita diferença pra gente, tá? Então, o amigo fantasma, ele sempre vai ter o seguinte pensamento, a seguinte crença: não sei muito bem como agir quando as coisas ficam pesadas. Eu fico com medo de dizer a coisa errada. Eu acho que se ele precisar de verdade, ele vai me chamar. Então eu não percebo que a minha ausência está dizendo algo. O amigo fantasma é aquele que nunca vai aparecer para dizer: oi, eu vim aqui só para saber como você está hoje. O amigo fantasma é aquele que, se você não chega para ele e fala: olha, eu tô com um problema e eu preciso de ajuda, ele não vai se mexer para saber se algo está acontecendo, porque caso contrário, ele está vivendo a vida dele, gente. E ele não percebe a ausência dele nesse vínculo. E ele não faz isso por mal. É a forma como ele aprendeu mesmo, né? Esse padrão. E aí a gente sempre pensa assim: nossa, ele não pergunta nada, ele nem sabe o que está acontecendo. Pois é. Aí a gente pensa assim: ó, quando eu mais preciso, ele desaparece. Ah, com o tempo eu aprendi a não contar e aprendi também a achar que minhas próprias necessidades são demais, que eu fico me perguntando se é culpa minha. Então, quando a gente tem um amigo fantasma, é muito comum a gente fazer um movimento de procurar outros vínculos, porque a gente sabe que aquela pessoa, ela nem sempre vai estar ali, né? E a sensação que a gente tem é que a gente não é importante na vida dessa pessoa. Então, como eu falei que somos seres com vínculos, a gente vai começar a procurar outros.
Aí esse amigo reaparece. E ele nem nota, viu, gente? Que ele sumiu, que ele apareceu, que aconteceu uma. Ele nem nota. É, quando a gente estiver lidando com esse amigo fantasma, sempre examina a sua crença que você está se achando demais. Nossa, será que eu estou querendo ficar perto demais da pessoa? Será que eu estou sentindo saudade? Mas examina essa crença, de onde que ela vem? Ela é um fato sobre quem você é, ou um aprendizado de contextos que responderam mal às suas necessidades. É, vou afirmar algo aqui muito importante. Muitas pessoas mantêm relações com amigos fantasmas porque aprenderam desde cedo a serem anuladas nas suas necessidades emocionais, tá? Então é um padrão que eu já conheço desde a minha infância. É um pai e uma mãe que eu precisava emocionalmente e nunca estavam disponíveis para mim. Então eu cresço achando que isso é normal. Ou seja, se entra um amigo fantasma na minha vida, eu aceito, porque ah, eu aprendi que eu tenho que lidar comigo mesmo e que nem sempre o outro vai estar disponível. Então, às vezes, isso nem incomoda. Por fim, gente, para finalizarmos, amizades são escolhas, e é exatamente por isso que dependência emocional em amizades é tão reveladora. Os amigos que mantemos por anos dizem algo sobre o que acreditamos merecer. Repara bem isso, o amigo que você mantém e que tem um comportamento tão disfuncional com você é porque, no fundo, a gente acha que merece esse tipo de vínculo. Então, reconhecer um padrão dependente não significa encerrar o vínculo com a pessoa. Você não precisa sair terminando as suas amizades na hora que você sair daqui. Mas significa olhar para ele com honestidade suficiente para decidir, a partir de valores, não de medo, o que fazer com eles. Bom, vou só tirar aqui, interromper para nós. Agora eu vou ver aqui o que vocês acharam. Alguém tem perguntas, considerações? Eu vi aqui que tem algumas mensagens do Carlos Eduardo. Ele diz: quais são os sinais de que uma amizade passou a ser uma relação de dependência emocional? Bom, Carlos, é... Carlos Eduardo é o Dudu? Porque se for o Dudu, eu vou falar Dudu. Senão eu vou falar Carlos Eduardo, falar o nome composto, fica até estranho para mim. O que que acontece? Como que eu sei que uma amizade ela passou a ser uma relação de dependência emocional? Quando eu começo a perder a minha espontaneidade, quando eu começo, ó, a encontrar esse amigo muito mais nesse sintoma de ameaça do que nesse sintoma de calma. Repara isso é básico. Eu falo muito com meus pacientes. Quando vocês estão perto de alguém, essa pessoa te faz sentir aqui ou aqui. Aí você já vai entender se esse vínculo é saudável ou não, viu? Tem uma outra pergunta aqui. O que pode ser feito para transformar uma amizade dependente em uma relação mais equilibrada e saudável? Vou falar assim, a minha visão, tá bom? Mas a minha visão é uma sugestão que você vai acolher e ver se faz sentido nas suas relações. Mas o diálogo. O óbvio tem que ser comunicado. Se eu não comunico com um amigo sobre as minhas necessidades emocionais, ele também não vai adivinhar. Ele não tem esse poder de fazer a leitura mental do que eu preciso. Então comunique, fala, nossa, aqui está parecendo um amigo fantasma, você aparece só quando do nada. Comunique isso. Agora, vão ter vínculos que você vai pensar se vale a pena comunicar ou se vale a pena manter. Aí é só você para analisar com muita cautela. Bom, o que que vocês acharam? Quero poder. Eu vou parar a gravação
para vocês se sentirem mais à vontade.